Professora, Eu. deixa. Fala. A gente se Tá me ouvindo melhor, professora? Hã? A gente se Tá me unir a gravar ouvindo e perguntar se você... Nossa, vocês falaram junto, não entendi nada. Alguém falou de signo? Quê? Tá me Eu ouvindo? achei O Eduardo que eu ia falar se você ia gravar. Eu ia perguntar se você ia gravar. Sim, tô gravando. Estou gravando. Vamos lá. Eu abri o PowerPoint errado. O PowerPoint eu abri o da aula que vem. Mas enfim, enquanto vai abrindo aqui, vamos lá. Então, o primeiro exercício, que era o 3, na verdade, antes da gente ir pro 3, na verdade, eu queria só comentar o 2. Eu não pedi para vocês fazerem, eu sei, mas eu quero só comentar ele. O exercício está pedindo assim: explique por que no sistema de classificação de Linneu as espécies são classificadas em latim. Alguém lembra? Porque a gente falou sobre isso na aula passada. Porque ela tinha uma língua morta. E aí, tipo, ela não sofre alterações com o passar do tempo. Ah, Sofia, deixa eu responder. Você fez a lição. Eu não fiz. Eu não fiz. É muito injusto. Ó, então é isso, gente. Além de ser uma língua morta, né, e ela não vai sofrer alterações, porque a gente já não utiliza mais, isso também contribui, porque assim, se a gente fosse usar uma língua que é falada, né, atualmente, um idioma, a gente ia ter muito problema para tradução. Porque se a gente usa uma língua da mudança ortográfica. Sim, e por exemplo, cachorro aqui é cachorro, cachorro em inglês é dog, então já fica super diferente. Isso eu tô falando nome popular, mas se você for pensar no nome científico também passa por isso. Passaria, né? E aí a gente ia ter esses problemas, a gente ia ter que ficar traduzindo em qualquer lugar que a gente fosse. Se você jogar numa língua morta, que é mundial, não que todo mundo fale, mas que fica ali, não vai sofrer alterações, e em qualquer lugar que eu for, eu vou ter a mesma escrita, exatamente do mesmo jeito. Tudo bem? Verdade, né, professora? Ninguém usa esses nomes. Não, nós, pessoas comuns, não usamos, mas cientistas, enfim, pessoas que trabalham com isso, elas usam, né? Porque não dá para ele chegar e falar assim, eu encontrei uma espécie, sei lá, fui fazer uma pesquisa e encontrei 3 filhotinhos de lobo. Que lobo? Existem milhares de lobos. Aí a pessoa vai escrever lá, não, a espécie tal, tal, tal. Familiares. Bom, beleza. Aí a 3, né, a 2 era só para explicar isso. A 3, seleciona a alternativa correta. Os organismos do reino Monera são... Unicelulares, procariotes, eretrófitos. Eu coloquei isso aí também. E coloquei unicelulares, procariotes e heterótrofos. Sim. AC pra mim. Sim. Tá, teve gente que colocou C, então, né? Por que não é a C, gente? Quem faz parte do reino Monera? bactérias. E as bactérias, a gente não falou que existem bactérias que são autótrofas também? Então, não pode ser a letra C. Então, é a letra A. Elas são unicelulares, são as únicas procariontes, são autótrofas ou heterótrofas. Elas podem ser um ou outro. Tá? E aí, quando a gente for falar do reino Monera direitinho, a gente vai entender quem é quem. Então, a número 3, letra A. Aí, virando a página. Número 4. Essa 4, teve gente que me mandou mensagem no particular, no WhatsApp, porque estava com dúvida, que não tinha entendido. Eu falei que tudo bem, que o que não tivesse entendido podia deixar, que a gente corrigia juntos. A gente vai fazer isso agora. Talvez tenha assustado aí um pouco os nomes, mas não é tão difícil assim. Então, vamos ler junto aí. Tá, assim, no ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, araras e periquitos. Essas aves pertencem a uma mesma família, dentre elas pode-se citar. Aí a gente tem aqui, ó, as araras, os papagaios e os periquitos. A gente tem três tipos de animais diferentes, né? Porque são animais que são diferentes, inclusive eles são da mesma, né, da mesma família, da mesma ordem, mas são várias espécies diferentes. Aí, o que está perguntando, né? O grupo de aves relacionadas, que são essas 3, compreendem. Aí, aqui eu tenho que contar, por exemplo, quantas espécies tem, quantas espécies foram descritas, né? Aí tem espécies, tem gêneros e tem ordem e família. E a gente vai lembrar, tá todo mundo vendo o slide? Sim.
Beleza. A gente vai lembrar dessas características, dessas categorias taxonômicas aqui, ó. Lembra da ordem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a ordem das categorias, né? Do reino é o maior, espécie sendo o menor. Então, quantas araras eles estão dando aqui? Lembrando que esse nome de cima é o nome popular e o nome de baixo, que está em itálico, é o nome científico. Então, a gente tem arara vermelha, araracanga, arara canindé. Quantas araras são escritas aqui? Sei. Quantas? Não, tem 6. Ó, gente, eu acabei de falar. O nome de 3. cima é o nome popular. Isso, o nome de baixo é o científico. Então, por exemplo, São 3. araracanga e araramacau a araracanga e a aramacau são a mesma arara. Então, eu tenho nome popular e científico. Então, eu tenho 3 araras, 3 papagaios e 3 periquitos. Certo? Quantas espécies diferentes, então, eu tenho? Eu tenho 3 de cada. 9 espécies. Beleza. Aí me resta... então já não é. São 3... Tá perguntando no total, né? No grupo de aves no total. Então, eu tenho que contar todas as araras, todos os papagaios e os periquitos. Então, eu tenho 3 araras, 3 papagaios e 3 periquitos, 9 espécies diferentes. Aí me resta a alternativa B e a alternativa D. E aí a B tá falando assim, 3 gêneros e a D é um mesmo gênero. Todos esses animais aqui são do mesmo gênero? Não. Não, porque a arara é de um gênero, o papagaio é de um e o periquito é de outro. Olha o nome científico de todas elas. O primeiro nome não quer dizer, significa o gênero. Sim. O segundo é a espécie, o primeiro quer dizer o gênero. Então, eu tenho 3 gêneros diferentes. Eu tenho o gênero ara, o gênero amazona e o gênero Eupsitula. Então, são 9 espécies, 3 gêneros. Letra B, de bola. Acertei. Giovana, tá me ouvindo? Sim. Você entendeu agora? Sim. Beleza. Gente, se tiver alguma dúvida, fala, mas é isso. Ó, a gente tem nome científico, ele serve para isso, para colocar cada um na sua caixinha. Então, por mais que todo mundo aqui seja do mesmo gênero, ó, as araras, todas são ara, mas cada uma é uma espécie diferente, mas todo mundo pertence ao mesmo gênero. Certo? E elas pertencem à mesma família, da mesma ordem, mas são gêneros diferentes. Aí a número 5. A classificação auxiliou os seres humanos ao longo de toda a sua história. Nas ciências naturais, é comum o agrupamento de seres vivos em categorias taxonômicas. Entre essas categorias, marque aquela que representa o grupo mais restritivo. Espécie. Todo mundo concorda com a Sofia? Aham. Espécie. Perfeito, espécie. O grupo mais restritivo é o menor grupo. Se o reino é o maior, o da outra ponta só pode ser o menor. Então, espécie é o grupo mais restritivo. Então, letra B. E número 6. Enorme essa alternativa, essa pergunta. Vamos ver aqui, ó. Linneu criou um sistema de classificação que a gente utiliza até hoje. Os nomes científicos dos animais são escritos, dos seres vivos, são escritos com base no conjunto de regras. A respeito dessas regras, marque a alternativa correta. E aí? Eu coloquei, professora. Coloquei a C. Eu coloquei a C, professora. Todo mundo colocou letra C? Sim. Todo mundo errou, tô brincando. Todo mundo acertou. Tá certo, gente. Letra C. Perfeito. É isso mesmo. Aí a 7, ela é um pouquinho grande, mas é muito fácil e são tudo, né, não tem nenhuma novidade aqui. Então tem uma tabela e é para a gente completar de acordo com as características de cada reino, quanto a número de células, organização celular e a forma de nutrição desse ser vivo. Então lá no reino Monera, por exemplo, quando a gente fala número de células, no próprio enunciado está falando, ou ele é unicelular, ou ele é multi ou pluricelular, certo? Quanto a organização celular pode ser pró ou eucarionte, e a forma de nutrição, autótrofo ou heterótrofo. Pensando nisso lá. Reino Monera é o quê? Qual dos dois?
Unicelular, Unicelular, procarionte e heterótrofo. Isso. Eu vou colocar aqui a minha respostinha também. Então, unicelular, procarionte e autótrofo ou heterótrofo. Estão conseguindo ver aqui, ó, número 7, reino monera. Eu dei uma abreviada, tá? Mas tá aqui, ó, procarionte, auto ou heterótrofo. Aí o de baixo, reino É a protista. mesma coisa, né? Hã? Multicelular e pluricelular é a mesma coisa, né? Sim, sim. É que multicelular é mais nova essa nomenclatura. Eu sou das antigas. Mas é a mesma coisa. Significa a mesma coisa, tá? Tem várias coisas na física, ó, nas ciências, que hoje, né, as coisas mudam muito. E aí tem algumas nomenclaturas que mudam, mas é a mesma coisa. É importante saber disso. Reino protista. Então, aí a gente pode colocar eles como uni ou pluricelulares. Todas essas características estavam lá na página 137, tá? Então, eles são uni ou pluricelulares, são eucariontes. Lembrando que os únicos seres que são procariontes são os seres do reino monera. Então, todo o restante vai ser eucarionte. Essa é a mais fácil, né? Essa organização celular. E a forma de nutrição, eles também podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os fungos, né? O reino fungi também pode ser uni ou multicelular, é eucarionte e são heterótrofos, tá? Os fungos não conseguem, não são seres fotossintetizantes. Eles não fazem fotossíntese, então são heterótrofos. O reino plantae, eles são pluri ou multicelulares, né? Eles possuem mais de uma célula, são eucariontes e autótrofos. E o reino animalia, pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Tudo bem por aqui? Todo mundo, gente, daqui pra frente vocês não podem mais, aliás, daqui pra frente vocês precisam ter bem claro na cabeça de vocês o que é um ser unicelular, o que é um ser multicelular, o que é ser eucarionte, o que é ser procarionte, o que é fazer fotossíntese ou não, né? Autótrofo ou heterótrofo. Não pode mais esquecer disso, porque todos os animais, todos os seres vivos que a gente for ver daqui pra frente, a gente vai classificar eles, né? De acordo com essas características. Além dessas, a gente também classifica eles em relação à reprodução, que a gente viu que pode ser sexuada ou assexuada. Então, isso agora a gente vai ver o resto do ano inteiro. Então, não pode mais esquecer o que significa esses termos. Então, se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, este é o momento, antes da gente entrar de fato nos reinos. Tudo bem? Sim. Se quiser falar agora, quiser me chamar no chat, quiser me chamar no particular depois, mas não deixa de me chamar, porque daqui para frente a gente vai ver esse tempo todo. Aí, depois disso, a gente foi lá para conferir, que eu pedi todos. Do 1 ao 5. No exercício 1 era para relacionar as colunas. Aí a gente tinha aí a primeira afirmativa, né? Seres vivos são constituídos basicamente por moléculas ricas, piriri pororó. Que letra? Composição química. Composição química, perfeito. A segunda, os seres vivos realizam inúmeras reações químicas. Metabolismo. Metabolismo. Muito bom, gente. A terceira, a unidade morfofuncional dos seres vivos é a célula. Número de células. Organização. A B, professora. Organização celular. Letra B, organização celular. Bem. A quarta, os seres vivos podem ser unicelulares ou multicelulares. Número de células. Número de células. E a última, só sobrou a letra C, né? Que os seres vivos são capazes de se adaptar, capacidade de resposta a estímulos. Então, a ordem ficou A, E, B, D, C. Tá aqui na tela. Gente, tô feliz aí que vocês estão acertando. Eu não sei se vocês estão olhando para a tela antes de falar a resposta, ou se vocês realmente fizeram. Mas se vocês realmente fizeram, eu estou feliz porque vocês mandaram bem, assim, né? Levando em consideração que a gente está sem poder se ver pessoalmente, eu fico feliz que vocês estão conseguindo entender as coisas mesmo aí de casa. A número 2, então, era para completar, de acordo com essas palavras do quadro, completar as lacunas. Então, a primeira, os cientistas desenvolveram uma ferramenta melhor para melhor compreensão dos aspectos da vida, chamada de níveis de Organização.
Esses níveis organizam os seres vivos em uma Escala e hierarquia. escala hierárquica de dimensão, né? Tais como átomo, molécula, organelas, células que compõem tecidos, tecidos compõem órgãos, órgãos compõem organismos compõem a espécie, população, enfim, isso. Então, depois do organismo, espécie. Então, ficou organização, escala hierárquica, células e espécie. Perfeito. Aí, número 3. Número 3 era verdadeiro ou falso. O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a criar um sistema de classificação. Verdadeiro. Verdadeiro. Linneu foi o naturalista responsável por criar a nomenclatura binominal. Verdadeiro. Verdadeiro. O sistema de classificação criado por Linneu já contemplava características evolutivas dos seres vivos. Falso. Falso. A taxonomia mas não contemplava. A taxonomia é a área da ciência que considera as relações evolutivas dos seres vivos. Falso. Falso também. E a sistemática é uma área da ciência que estuda as relações evolutivas piriri pororó. Verdadeiro. 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 Então ficou VVFFV. Perfeito. A quarta também era para completar igualzinha a 2. Então aqui, Linneu criou Categorias categorias taxonômicas para classificar os seres vivos. Tereré, tereré. O reino é a maior categoria taxonômica desse sistema, seguido das categorias filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ó, a ordem aí correta, então, gente, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza? Que? Reino, categoria taxonômica, ordem taxonômica. A ordem da questão é categorias taxonômicas, reino, ordem, espécie. Tá aqui na tela. E a última era para relacionar também, de acordo com as características que eles dão aqui. Então, inclui organismos unicelulares, piriri, pororó. Reino funge. Inclui organismos multicelulares com tecidos. Reino plantae. Reino das plantas, porque até o carionte podia ser reino dos animais, por exemplo, só que aí ele fala que são autótrofos, então só pode ser as plantas. Organismos multicelulares e procariontes que mantêm material genético, piriri, pororó. Reino monera. Chegou no procarionte, a gente já sabe que é monera. Inclui organismos multicelulares com tecidos e é heterótrofo. Reino animalia. Aí é reino animalia, muito bem. E por último, inclui organismos unicelulares, sem tecidos. Reino protista. Então ficou C, D, A, E e B. A ordem correta. Dito isso... Oi. Olha só, sabe a aula que tu mandou, a última, lá do Reino Monero específico? Sim. Eu ainda não fiz as lições que eu mandei. Não precisava. Tá. Não precisava. Ó, gente, lembra sempre assim. Eu mando as atividades para vocês fazerem a leitura e já coloco lá as páginas que é para fazer, para eu já mandar tudo de uma vez, pra não precisar ficar mandando. Primeiro ler, depois faz a atividade, já mando tudo de uma vez. Mas sempre esperem eu dar a aula primeiro, a gente vai falar sobre, e aí depois vocês fazem as questões. Tudo bem? Ok. Vocês podem até tentar fazer antes, mas provavelmente vão surgir algumas dúvidas, então não tem problema. Por exemplo, hoje a gente está tendo essa aula, então eu vou explicar sobre o reino monera, e aí na aula de quarta-feira que a gente vai corrigir esses exercícios, entendeu? Uhum. Tá bom. Beleza? Até aqui tudo bem, então? Sim. Tranquilo, né? Aí no... Oi? Você vai pro Já mandou capítulo exercício já? Eu não vi. Quem que perguntou? Foi O Bruno. Nossa, a voz do Bruno tá super estranha. O que foi, Bruno? Se já chegou, se você já enviou exercício. Do quê? Do Reino Monera?
Ô, filha, Já, Bruno. outra Que coisa, foi esse? tu pulou uma matéria. Eu o quê? Tu pulou uma matéria do livro 4. Classificação Pulei. Então agora vamos falar sobre isso. Bom, eu vou parar de gravar isso aqui, porque já deu, era só para fazer a correção, vou explicar para vocês o que vai acontecer agora. Agora vai. E vamos de compartilhar a tela para vocês conseguirem acompanhar. Livros, tá todo mundo aí com o livro certinho? Sim. Beleza. Gente, várias das características que vão estar aí no livro de vocês, nesse capítulo, são características que a gente já falou. As primeiras páginas do capítulo Eu Pedi para Pedir, que falam um pouquinho sobre biologia e tudo mais, e aí eles falam sobre a única coisa que é importante, mas eu vou falar aqui para vocês, que é sobre as mudanças na classificação biológica. Que a gente acabou de ver, né, literalmente, poucos minutos, que existem 5 reinos, certo? São os reinos Monera, Fungi, tal. Aí, depois, por isso que eu falo, ó, a ciência, gente, ela tá em constante mudança. Não para, porque as pessoas estão sempre estudando de coisas novas, enfim. E aí essas descobertas, às vezes, modificam alguma coisa que tenha sido classificada há 50 anos atrás. É por isso que a gente continua estudando, para deixar as coisas sempre muito certinhas, classificadas da maneira mais correta possível para aquele momento atual. Dito isso, depois de alguns estudos, né, foi-se observado que existiriam mais uma classificação acima dos reinos, que é essa que está aqui, ó, que são os domínios. Tá todo mundo enxergando a tela, né? Sim, vou entender que sim. Sim. Então, a gente tem os domínios, seria uma classificação acima dos reinos, maior do que os reinos. E existem 3 domínios. Quais são esses domínios? Domínio bactéria, domínio arqueia e o domínio eucária. Quem são esses seres que estão aqui? A gente já tem os seres vivos, a gente já sabe quem é que existe. São as bactérias, as algas, os animais, as plantas, a gente já sabe quem são. Então, quem que vai estar em cada domínio desse aqui? No domínio bactéria, ficaria as bactérias e as cianobactérias, que é quem a gente vai estudar agora. No domínio arqueia, tem as arqueobactérias, que é o domínio... eu escrevi errado aqui. Professora, Oi? a Archaea bactéria é Archaea? Arqueia, porque isso aqui tá em latim também. É a mesma coisa que bactérias? Não, aí eu vou explicar quais são as diferenças, ó. Quando a gente fala de reino Monera, parece que todas as bactérias ficam juntas, né? Todo mundo pertence ao mesmo reino. E aí, justamente essa nova divisão em domínios, ela diferenciou algumas bactérias. Então, nem todas as bactérias são iguais, inclusive elas possuem nomes diferentes, que é o que a gente vai ver. Então, existem as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. E elas são diferentes entre si, tá? Principalmente a arqueo, da ciano e da bactéria. Aí, dentro do domínio das bactérias, a gente vai ter as bactérias e as cianobactérias. Dentro do domínio arqueia, a gente vai ter as arqueobactérias. E dentro do domínio eucária, a gente vai ter todo o restante, que são os eucariontes. Então, todos os outros reinos, tirando o reino Monera, faz parte da eucária, que são os seres eucariontes. Por que eles diferenciaram? Por que não deixou só do jeito que estava? Por que eles criaram um domínio à parte? Esse domínio à parte, ele aconteceu justamente por causa das arqueobactérias. E o que elas têm de tão especial? A gente vai ver conforme a gente for lendo aqui no livro. Mas acontece que elas não seriam nem bactérias e nem eucariontes. Elas ficariam no meio termo aí. E aí criaram um domínio só para elas. E aí, por isso que agora a gente tem 3 domínios diferentes. É muito comum, a gente ainda vai encontrar, acho que por um bom tempo ainda,
nos livros, né, falando só desses 5 reinos, mas é sempre bom lembrar que já existe uma nova classificação acima dos reinos, que são esses domínios. Tudo bem? E aí pode ser que mais coisa mude no futuro, enfim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. E aí a gente vai desvendando essas coisas. Então aqui, hoje a gente vai falar então dos domínios bactéria e arqueia. O bactéria são as bactérias aciano, que eu já falei, e aí aqui tem algumas características desses seres. Nada muito novo, né? Basicamente a gente já havia visto, e aí eu vou só explicar algumas coisinhas para diferenciar aqui para vocês. Então aqui, as bactérias e as cianobactérias, por enquanto todo mundo igual, tá? As bactérias, aqui na verdade são as bactérias, vou colocar aqui. As bactérias, né? Existem algumas bactérias que são patogênicas. O que é patogênico? Alguém sabe? Que transmitem doença. Que Patologia. causam doenças. Isso. Transmitir é uma coisa, causar é outra, tá? Nunca confundam. Conforme a gente for... Esse ano a gente ainda vai falar bastante sobre isso, que a gente vai falar de vírus, de protozoários, de vermes, aí vocês vão entender. Professora, Existe... Fala. Oi. as cianobactérias são bem mais diferentes que as bactérias, não é? Ou não? Sim, elas são diferentes. Elas são como se fossem grupos diferentes, mas elas são muito parecidas também. Por isso está todo mundo dentro do mesmo domínio ainda. Mas elas Tá? fazem parte do mesmo reino, né? Elas fazem parte do reino Monera, sim. Então, aqui, patogênicas, né? Causar doença é ser um ser patogênico. Quando você só transmite a doença, você só leva essa doença para um outro ser vivo. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é o da dengue. Todo mundo conhece a dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, certo? O mosquito não causa doença. Quem causa a doença é um vírus que esse mosquito carrega. Então, ele vai transmitir essa doença, mas quem causa é o vírus. O mosquito, se ele não tivesse esse vírus, ele podia picar a gente normalmente, que nada ia acontecer. Por isso que, às vezes, eu não sei se vocês já repararam, principalmente nas épocas mais quentes, que aparecem desses mosquitos na minha casa, vira e mexe aparece esse mosquito da Aedes aegypti. Mas não quer dizer que todos os mosquitos, carregam o vírus da dengue. Quer dizer que essa espécie, a transmissão, necessariamente todos os mosquitos vão carregar esse vírus. Então, ele só transmite, ele não causa. Se o mosquito não tiver o vírus, ele pode te picar, que ele não vai te passar nada. O máximo que vai acontecer é uma coceirinha e tal. Enfim, se você tiver alergia, mas o vírus pode ser que não te transmita, não seja passado para você. Tudo bem? Sim. Aqui, beleza. Então, algumas das espécies dessas bactérias vão causar doenças, que são as doenças que a gente vai ver mais para frente. A Giovana está tentando entrar na sala, acho que ela vai conseguir. E aí, a gente tem aqui, ó, para além delas causarem essas doenças, elas são muito importantes para a gente, para a manutenção da vida, né? Por quê? Elas são decompositoras, isso também a gente já havia falado em algum momento, que as bactérias, junto com os fungos, fazem o processo de decomposição dos seres vivos, então elas são extremamente importantes para que essa matéria orgânica desses seres vivos que morreram seja devolvida à natureza. E aí seja devolvida ao solo, e aí o solo vira um solo fértil, por isso que as plantas conseguem se reproduzir, enfim. Então, uma coisa leva a outra. Então, elas são decompositoras, elas são fixadoras. O que isso significa? Não sei se vocês lembram, mas a gente, antes da quarentena acontecer, acho que a gente ainda estava na sala de aula, lembra, acho que a gente foi até na sala lá de vídeo, que eu levei para vocês, a gente falou sobre o ciclo do nitrogênio. Foi esse ano isso, eu não tô ficando louca, né? Que às vezes parece que a gente tá vivendo 3 anos só em 2020. Mas eu acho que foi esse ano mesmo. A gente foi na sala de vídeo e eu falei um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, que essas bactérias elas são fixadoras de nitrogênio no solo. Então, elas são muito importantes para as plantas, que são os seres que são produtores na nossa cadeia, certo? E elas são simbiontes. O que significa, o que é simbionte, né?
são as bactérias que vivem dentro do nosso corpo e que auxiliam alguns processos do nosso corpo. Existem várias bactérias, por exemplo, que ficam no nosso intestino e que ajudam o nosso processo de digestão. Se todo mundo aqui já tomou Yakult ou já viu alguém tomar, sei lá, Activia para ajudar, enfim. Por que a gente toma? Todo mundo já leu lá no Yakult, o que tá falando lá? Lactobacillus vivus, não é? O que são esses lactobacillus? Bactérias? Bactérias. A gente vê falando lactobacillus e aí parece que é sei lá, ninguém... Eu, quando eu era pequena, ficava, lactobacillus vivus. Eu nem sabia o que era lactobacillus para mim. Eu sabia... Eu nem entendia nem o que eram vivos. E, na verdade, eles são, de fato, seres vivos. Que são essas bactérias que estão ali naquela bebida fermentada. Então, por exemplo, o Yakult, ele é indicado para pessoas, não só Yakult, Activia, esses iogurtes que têm essa proposta de auxiliar regular, né, o seu ciclo digestório aí, tem gente que tem problema de intestino preso, enfim. E elas vão auxiliar esse processo de digestão. Então, por isso que é importante a gente ter essas bactérias, né? Porque, naturalmente, a gente não precisaria tomar essas coisas, né? É só deixar a bactéria fazer o trabalho dela. Só que se você não tem a processo, você tem um número muito baixo de bactérias, né? Dessa no seu corpo, você tem problemas no intestino, aí você compra, toma, e é como se você estivesse colocando aquelas bactérias ali por meio da próprio processo de alimentação. Elas são importantíssimas, não é só no intestino que tem bactéria, tem algumas bactérias que também vivem nos nossos órgãos genitais, principalmente nos órgãos genitais femininos, mas elas são importantíssimas para manter o pH do órgão sexual feminino. Então, essas bactérias simbiontes são essas que vivem no nosso corpo. Elas precisam da gente porque elas vivem no nosso corpo, né? Como se a gente fosse o hospedeiro delas, mas elas trazem benefícios pra gente. Elas não causam nenhum mal. Beleza? Muito pelo contrário, elas são muito úteis aí. Muito obrigada, bactérias simbiontes. E aí, eu coloquei aqui locomoção por flagelos. Isso aqui, esses flagelos, tá todo mundo com o livro, tá todo mundo vendo a imagenzinha aí. Tá vendo? Parece uns pelinhos, sei lá. Sim. E tem esse compridão aqui, beleza? Isso aqui são flagelos, gente. E esses flagelos, a gente chama, quem tem esse tipo de estrutura, a gente chama de flagelados. O que significa isso? Nós não temos as nossas pernas para nos locomover? Esse é o nosso meio de locomoção, as pernas, certo? As bactérias, elas são uma célula só, então elas não conseguem ter pernas nem braços. O que elas vão ter? Essa estrutura, que é chamada de flagelo, que sai da própria célula, que é como se fosse uma nadadeira, como se fosse, auxilia elas a se locomoverem por onde elas estiverem, né? Seja dentro do nosso corpo, seja no corpo de um hospedeiro que elas estejam parasitando, enfim. E serve para isso. A Nicole tá com uma cara de nojo, mas não é nojento. Não é nojento, é estranho, professora. É estranho, mas, gente, sério, pensa o quanto isso é... Que loucura, né? A gente tem uma bactériazinha microscópica que ainda assim tem uma estrutura de locomoção para conseguir, enfim, se movimentar onde ela estiver. Isso é muito louco. Olha, gente, eu não canso de bater palma para a natureza. Parabéns aí, quem fez e tal, fez um trabalho, ó, perfeito. Então, essas estruturas esses flagelos vão auxiliar esses seres vivos a se locomoverem, né? Se você pensar, por exemplo, que eles estão dentro do nosso corpo, ao invés de eles ficarem só esperando, né, por exemplo, o nosso sangue levar, eles vão lá com seus flagelinhos e aí vão lá para onde eles querem ir, certo? Beleza, aí o que mais? Aí aqui, isso aqui a gente já sabe que podem ser autótrofas ou heterótrofas, né? Quem é decompositora, por exemplo, é heterótrofa, tá? E aí, dentro das autótrofas, a gente tem duas classificações, que são as quimiosintetizantes e as fotossintetizantes. Aí dá uma viradinha aí na página 137 para a gente entender qual que é a diferença entre elas. Essas quimiosintetizantes são essas fixadoras aqui, ó, que a gente viu lá no ciclo do nitrogênio, tá? Essas quimiosintetizantes, o que acontece? Elas fazem o processo de fotossíntese, só que elas não precisam
de luz solar. E um dos aspectos da fotossíntese é justamente a presença de luz solar. Por isso que a gente deu um nome diferente, de quimiosintetizantes, porque elas não precisam da luz do sol. Elas conseguem obter a energia delas de substâncias que são inorgânicas, ou seja, não necessariamente de seres vivos. Elas podem conseguir, são bactérias que podem se encontrar em rochas, em minérios, elas conseguem fazer ali o processo, serem autótrofas mesmo sem a luz solar e estando em uma substância que não tem vida. Tudo bem? E quem é autótrofa, né? E aí tem as autótrofas fotossintetizantes, que a gente já sabe que são as que fazem fotossíntese. Essas que fazem fotossíntese são essas aqui, ó. Aí aqui as cianobactérias vão aparecer. Essas cianobactérias, qual que é a grande diferença delas para as bactérias? A grande diferença é que elas vivem predominantemente em ecossistemas aquáticos, que podem ser tanto em águas salgadas quanto em águas doces. E aí essas bactérias, elas junto com as algas, elas vão fazer aí o processo de fotossíntese dentro da água. Então, talvez você já tenha ouvido isso, né? Que que as árvores, né, a Amazônia é o pulmão do mundo, porque a Amazônia produz a maior parte do oxigênio do planeta Terra. Não é verdade. Né? E se a gente for levar em consideração que a gente tem muito mais água do que, né, muito mais parte de água do que parte terrestre no planeta, faz muito mais sentido esses seres que vivem nesses sistemas aquáticos fazerem a maior parte de produção de oxigênio, porque estão em maior quantidade. Né? A gente tem mais água do que terra. Então, essas cianobactérias, elas junto com as algas, essas cianobactérias, elas compõem quem são os plânctons, que a gente já ouve falar em algum momento aí. Então, os plânctons, né, as cianobactérias, vão fazer a fotossíntese debaixo da água e produzir, elas sim vão produzir a maior parte de oxigênio do planeta inteiro. Tá? Não são as árvores. São esses seres microscópicos. Oi? O que é essa parte de reprodução sexual? Por bipartição ou cissiparidade? Tá. Antes eu cheguei aqui, até que tudo bem, então, né? Quem são as cianobactérias? Vocês entenderam qual a diferença delas para as bactérias, então? As duas podem ser... As duas possuem a mesma estrutura morfológica, são uma célula, uma célula só, tem flagelo, enfim. A diferença é que as cianobactérias estão mais em ambientes aquáticos e elas são as grandes fotossintetizantes do domínio da bactéria. Tudo bem? Sim. E aí, falando de reprodução, então lá atrás a gente viu que tem dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada, né? A assexuada é quando eu tenho um indivíduo só e ele consegue se reproduzir sozinho, eu não tenho troca de material genético, certo? Sim. Aqui, então, beleza. Existem algumas bactérias que fazem reprodução sexuada, eu vou falar delas, dos dois tipos de reprodução aqui. Então, dentro da reprodução assexuada, as bactérias elas podem fazer isso por bipartição ou cissiparidade. Esse nome pode ser um ou outro, mas diz respeito à mesma coisa. O que é isso? É duplicar o material genético. Olha aí na imagem de vocês, aí nesse quadrinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bactéria só lá em cima, tá lá, DNA da bactéria e a bactéria. E aí você vai acompanhando a setinha, o que acontece? Ela duplica esse material genético. Então, eu tenho uma bactéria só e eu tenho um material genético. Ela vai duplicar ele dentro da própria célula. E depois que esse material estiver duplicado, ela vai se dividir. Então, essa célula da bactéria, né, que é um organismo unicelular, ela vai se dividir em duas. Então, agora eu tenho duas bactérias unicelulares com material genético que foi compartilhado. Então, esse material genético é igual. Essas duas bactérias são geneticamente iguais, porque eu tinha um material só que foi dividido em dois. Não tem mudança no material. Então, eu tenho duas bactérias, a que veio de uma, né, ela se dividiu com o mesmo material genético. São duas bactérias idênticas, geneticamente. Tudo bem? Isso é bipartição. Eu dividir aí
essa célula no meio, agora eu tenho duas. Aí essas duas se dividem em quatro, e essas quatro se dividem, e assim sucessivamente. Beleza? Sim. Vocês estão muito quietinhos, a cara da Sofia tá me dando um desespero, porque parece que ela não tá entendendo nada, Eu tô entendendo, professora. tá? O Rafael sempre muito calado, quieto, nunca sei o que está acontecendo, eu espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem, Rafael? Tá, professora. Tô com sono. É que não tá. Ah, Rafael, quem que não tá com sono, Rafael? Bom, gente, é sério, se tiver alguma dúvida, vai perguntando agora. A gente vai ver esses nomes bastante ainda assim, então vocês precisam realmente entender esses conceitos, tá bom? Sim. Então, a reprodução assexuada, no caso das bactérias, elas vão se dividir e duplicar o material genético. Perfeito, tinha uma célula, agora tenho duas. Tinha duas, agora tenho quatro. Tem quatro, agora tenho 8. E assim vai. A Giovana quer falar alguma coisa? Não sei, ela levantou a mãozinha aqui, mas eu não sei se ela quer falar. Se quiser, Gi, pode falar. Tá, eu não tô te vendo aqui na câmera. Mas se quiser falar, pode falar, tá bom? Professora, mandou no chat. Ela mandou no chat. Falou que não Vamos ver o que ela Não entendi, deu assexuada. não entendeu a assexuada. Ó, vamos lá. O que é a reprodução assexuada? Né? É uma reprodução que eu não preciso de dois indivíduos. Eu tenho um indivíduo só e ele consegue se reproduzir sozinho. Tá? Imagina assim, ó. Vou fazer... Isso não existe, tá? Isso não acontece. É só para tentar ficar um pouquinho mais claro para vocês. Imagina que eu sou um ser que me reproduzo de maneira assexuada. O que eu vou fazer? Eu vou me dividir em dois. Então, eu tenho uma Mona Lisa, eu vou me partir no meio, literalmente no meio. E aí, agora eu tenho duas Mona Lisas, certo? Isso é reprodução assexuada por bipartição. Eu tinha um organismo só, que foi dividido em meio, e agora eu tenho dois. O meu material genético é o mesmo. Então, agora eu tenho duas Mona Lisas com o mesmo material genético, porque só se não tem de onde ter vindo o outro, né? Se eu me dividir... Doutora, Oi. mas isso acontece em um determinado tempo, porque, tipo assim, Tá, eu vou dar um exemplo bem besta, porque, tipo, é bem diferente de bactérias, mas, tipo assim, uma gestação, um ser humano normal, uma mulher, é 9 meses, né? Aí, tipo, não é que é gestação, é que, tipo, isso acontece do nada, tipo, partiu, pronto. Ó, como que acontece? Os seres vivos que não são, né, os que ficam grávidos, todos os seres vivos precisam de um tempo de maturação até ele estar bem desenvolvido para conseguir se reproduzir. Da mesma forma que nós, por exemplo, não começamos a nos reproduzir com 5 anos de idade. A gente leva um tempo, aí até a gente ficar, atingir a puberdade, enfim, começar a produzir as células para conseguir se reproduzir. Os outros seres vivos também, é óbvio que em escalas de tempo diferentes. Por exemplo, no caso das bactérias, isso acontece muito mais rápido do que no caso da gente. A gente demora... Às vezes, né, pensando no período aí que a gente nasce, até o período que a gente pode começar a se reproduzir, quando eu digo pode, né, quando eu tô falando que as pessoas devem se reproduzir, porque a gente tem as estruturas para se reproduzir, demora aí em média uns 12 anos, né, depende do tempo que a menina menstrua, que o menino começa a produzir espermatozoide. No caso de outros seres vivos, é o tempo dele atingir a maturidade. No caso das bactérias, isso é muito rápido. Muito rápido, principalmente esses seres microscópicos, esses seres unicelulares. Se você for para pensar que eles têm uma célula só, quanto tempo demora para uma célula conseguir estar formada? É rápido demais, entendeu? Eu tô falando de horas, entendeu? A gente demora anos para conseguir. Eles fazem isso muito rápido. Por isso que quando a gente fica doente, acontece muito rápido a doença. Num dia você tá bem, no dia seguinte você acorda super mal. Por quê? Imagina que eu recebi uma bactéria, né? Uma bactéria entrou no meu corpo, uma bactéria patogênica. Aí ela entrou no meu corpo, entrou uma bactéria só. Isso é uma hipótese, tá? Entrou uma só bactéria, só uma. Ela entrou no meu corpo, e aí dentro do meu corpo ela vai começar a se reproduzir aí por bipartição. Então ela era uma só, vira duas. Era duas, vira 4. Era 4, vira 8. Era 8, vira 16. Assim sucessivamente. Isso vai acontecer num período de tempo curto. Por isso que num dia eu tô bem, no outro dia, se num dia eu tinha só uma bactéria, horas depois eu tenho milhares dela.
Então, eu fico doente. Uma bactéria só não vai me causar uma doença, mas quando ela começa a se reproduzir dentro do meu corpo, eu vou ficar doente, porque meu corpo não vai dar conta de todas aquelas bactérias, certo? Por isso, Sim. esse período, é muito rápido, é curtinho. E aí, e é assim que acontece a reprodução assexuada, né? Ela é rápida e a gente divide, aqui nesse caso, a gente divide o organismo em dois. Ficou mais claro um pouquinho, Gi? Você entendeu? Faz o sinal aí com a mão que eu tô te vendo. Beleza. Que é isso, tá? Ela vai se dividir, vai duplicar o seu material genético. Existem algumas bactérias, isso não é regra, muito pelo contrário, a maioria das bactérias fazem reprodução assexuada, mas algumas fazem sexuada também. Por isso que eu digo que na ciência não existe regras, porque sempre vai ter uma exceção. Sempre vai ter. A reprodução sexuada, no caso das bactérias, ela acontece por meio de conjugação. Olha aí, na mesma página, o exemplo do lado tem aqui, ó, o para ir além. A gente tem duas bactérias diferentes, né? Uma azulzinha, outra amarelinha. O que essas bactérias fazem? Tá uma aqui do lado da outra. Ela fala, vamos conjugar? Vamos conjugar. Aí elas ficam bem pertinhas. Elas se juntam de uma forma que forma esse tubo proteico aí, ó. Tá vendo? Que forma como se fosse um caninho entre elas. E aí, por esse tubo, elas vão compartilhar o seu material genético. Então, eu tenho a bactéria A e a bactéria B. Elas vão se juntar por meio de um tubo, aí a bactéria A vai passar o material dela para a bactéria B, ou vice-versa. E aí eu vou estar misturando agora o material genético, porque eu tenho, numa bactéria, eu tenho o DNA da A e da B, na outra também, porque eu compartilhei, certo? Sim. Eu tinha um pão de queijo e o Lucas tinha uma coxinha e eu dei metade do meu pão de queijo para ele, deu metade da coxinha dele para mim, agora eu tenho meio pão de queijo, minha coxinha. Não, professora, você nunca faria isso, né? Lógico. Mas é isso, agora eu tenho metade do pão de queijo, metade de uma coxinha e ele metade do pão de queijo, metade de uma coxinha. A mesma coisa que acontece aqui. Elas compartilham esse DNA, agora cada uma tem um pouquinho de cada. E agora, se eu tenho essa troca de material genético, ela já não pode mais ser assexuada, porque eu troquei o material genético. E depois que ela conjuga, né, que ela troca, agora tá vendo que a última coisa que acontece, elas separam de novo? Separaram, elas estavam separadas, juntaram, separaram. Depois que elas separam, aí elas vão fazer a bipartição. Só que mesmo depois que elas vão fazer a bipartição, eu já tenho material compartilhado. Então, primeiro rolou uma reprodução sexuada e aí depois rola a bipartição. Tudo bem? Sim. Não existe bactéria se acasalar, por exemplo. Vai ser sempre assim, vão sempre se dividir, mas pode ou não ter essa troca do material genético. Quando acontece a troca de material genético, a gente chama de conjugação. Conjugado, de juntar. É isso que é tipo Oi. a polimerização tipo, de vírus, quando o vírus ele se espalha muito assim no ar, tipo o coronavírus, aí ele vai se tipo, fazendo várias fusõezinhas e aí o vírus é um pouquinho diferente. O modo como ele consegue se reproduzir, assim. Até porque o vírus é um parasita que é obrigatório, né? A gente está falando de bactérias, essas bactérias podem estar em qualquer lugar, não necessariamente dentro da gente. Os vírus precisam obrigatoriamente estar dentro de algum outro ser vivo, certo? Isso a gente já sabe. E a gente vai estudar os vírus mais para frente, mas só, né, porque você perguntou agora, o vírus está lá bonitinho com seu material genético, aí ele vai entrar no meu corpo, vai encontrar uma célulazinha minha e vai depositar esse material dele na minha célula. Aí ele vai fazer isso várias vezes. Então, cada célula que ele depositar o material genético dele, essa célula minha vai ser um novo vírus, entendeu? É como se ele contaminasse as minhas células. Aí as minhas células viram os vírus dele. Então, agora eu tinha um vírus, ele depositou um monte de material genético nas minhas células, agora as minhas células viraram uns vírus. Porque a gente, né, fica... E isso também acontece muito rápido, tá? A mesma coisa que as bactérias. Eles se reproduzem muito rápido, são seres que são microscópicos, gente. Isso acontece assim, ó, a todo instante, tá? Nesse exato momento, a gente tem bactérias que estão aqui se reproduzindo no nosso intestino. E ainda bem, né? Bom, falta pouco para acabar a aula.
no relógio oh, meu Deus, no contador da chamada faltam 7 minutos, só que acho que como a gente atrasou uns minutinhos, né? Então é o seguinte. Ah, tá, não, na verdade, olha eu, maluca, ainda preciso falar das arqueobactérias, doida da cabeça. Vamos só terminar elas então, e aí na aula que vem, que é quarta-feira, a gente corrige os exercícios que eu pedi disso aqui. Vou compartilhar com vocês o link, então, lá no grupo, para quem não conseguiu receber a notificação. E aí a gente corrige os exercícios e fala um pouquinho sobre essas doenças causadas por bactérias, tá bom? Não todas, óbvio, porque existem várias, mas a gente vai falar de algumas que são mais comuns. Aí aqui, das arqueobactérias, né? Por que elas estão aqui separadas num domínio só delas, desculpa. Elas também podem ser heterotróficas ou autotróficas, tudo bem? Ou seja, elas também podem fazer fotossíntese ou não. E aí aqui eu escrevi, né, que morfologicamente essas bactérias, essas arqueos são parecidas com as bactérias. O que quer dizer isso? Que a estrutura do corpinho delas é igual, é bem parecido. Só que geneticamente, que eu não estou conseguindo digitar, geneticamente, elas são mais parecidas com os seres eucariontes. Então, a sua estrutura celular é mais para eucarionte do que para procarionte. Ela está no meio. Por isso que a gente criou um domínio só para ela, porque ela não é nenhum nem outro. Ela é muito parecida fisicamente, morfologicamente com as bactérias, mas geneticamente mais parecida com os eucariontes. E que fizeram, vamos criar um domínio só para elas, então, já que elas têm essas particularidades. E uma grande característica das arqueobactérias, a mais comum, é que essas bactérias, quando a gente estava na escola ainda, a gente também viu que existem seres, né, que são extremófilos. Alguém lembra disso? Não. Esses organismos extremófilos são aqueles que vivem em ambientes extremos, de muito calor ou de muito frio. Extremófilos. Tá aí na página 138, mas a gente falou desses seres lá atrás, antes da quarentena começar. Talvez vocês não se lembrem, mas a gente falou disso. Lembro. Então, o que acontece? Essas arqueobactérias, elas são conhecidas aí justamente por estarem nesses lugares onde outros seres vivos não conseguem estar. Tá? A gente encontra arqueobactérias em vulcão, a gente encontra arqueobactérias em lugares extremamente um grau de sal, né, de salinidade muito alto, que geralmente não é bom, porque o sal ele retira o oxigênio, né? Então, quanto mais sal, menos oxigênio disponível. Por isso que a gente não costuma encontrar, por exemplo, muito peixe no Mar Morto, porque a quantidade de sal é enorme, por isso chama Mar Morto. Mas essas bactérias, por exemplo, conseguiriam viver lá, conseguem, porque elas são extremófilas, elas são adaptadas para esse tipo de ambiente que é extremo, que outros seres vivos não conseguem sobreviver. Tudo bem? Essas são as principais diferenças das arqueos, então. Elas são ainda, né, heteróficas, as mesmas coisas das outras. Fazem reprodução assexuada, enfim, podem fazer fotossíntese ou não. A diferença é que a gente pode encontrar elas em lugares onde outros seres vivos não são encontrados e que elas têm esse domínio só delas, porque elas têm uma célula que não está nem para procarionte, nem para eucarionte. Aliás, está mais para eucarionte do que para procarionte, mas ainda não é eucarionte. É como se fosse uma transição do procarionte para o eucarionte. Entenderam? Uhum. Mais ou menos, né? Ó, vamos combinar assim. Eu vou encerrar porque eu preciso chamar a outra turma. Então, na quarta-feira, tragam os exercícios aí que eu pedi. Deixa eu só já confirmar. Era da página 145. Mas aí a gente pode até fazer alguns juntos mesmo, que aí já aproveita para fazer uma revisão. Eu pedi pedi da página 145, do 1 ao 4. Mas aí a gente pode fazer alguns juntos. Então, façam os exercícios para quarta, a gente corrige. Eu termino de falar sobre as bactérias, sobre as doenças, enfim. 145. Exercício 1 ao 4. 145? Então, façam.
Quarta-feira a gente corrige, tira dúvidas, eu termino de falar sobre as bactérias, aí a gente acaba com o Reino Monera. Ou o do as bactérias, beleza? Sim. Perfeito, então, gente, qualquer coisa, me manda mensagem no WhatsApp, se não estiver conseguindo ver as coisas, me avisa. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu não vou ficar prometendo de fazer isso sempre, porque provavelmente algum dia eu vou esquecer. Mas eu vou compartilhar, se alguém não conseguir receber, eu compartilho lá no nosso grupo, tá bom? Ok. Beijos, muito obrigada pela aula de hoje. Vejo vocês na quarta-feira, se cuidem, tá bom? Boa última aula aí pra vocês. Tchau, professora. Bom dia.